Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Literatura com Alma. Estou aqui para vos saudar, para vos apresentar mais um livro muito marcante dos anos 20. Um livro que já é antigo, mas que não perde atualidade jamais e todos já vamos perceber porquê. Estou aqui com a nossa Bia também. Olá, Bia. Olá, aqui é a Sombra, fala com vocês. Temos a nossa maravilhosa Bia, que também vai contribuir um pouquinho, nomeadamente puxando por mim, né? Fazendo algumas perguntas para que nada possa realmente ficar de fora desta apresentação dos aspectos que são importantes nós abordarmos. Então, vamos ao livro de hoje. O livro 1984, escrito por George Orwell em 1949. Então, nessa época, obviamente, 84 era futurista, né? Ele estava a falar de uma época mais adiante. Hoje, 1984, para nós, é passado. No entanto, a situação, a história apresentada nunca vai perder e não perde atualidade nos tempos de hoje. E também, embora se trate de uma obra ficcional, numa cidade fictícia, embora, como nós vamos ver, tenha bastantes semelhanças com a realidade, e toda a história é fictícia, mas vocês vão já perceber que ela tem muitos paralelos com várias realidades, quer do tempo presente, quer também da história que se passou desde 49 até 84, atravessando a linha do tempo, até chegarmos a 2025, onde estamos hoje. Trata-se de um romance que gira em torno de um herói, de uma pessoa chamada Winston, que vive num país chamado Oceânia. Esse país, embora sendo fictício, ele tem bastante em comum com a Inglaterra. Há indícios na história que antes de ser Oceânia seria Inglaterra, mas não temos certeza porque o autor não nos vai dar realmente orientações sobre as cidades, digamos que verdadeiras, por trás desta trama, deste enredo e da própria história. O Winston vive num contexto em que há um partido que manda em tudo. Ele é designado pura e simplesmente por partido. Esse partido vigia tudo e todos. Por todo o lado existem câmaras, os chamados telecrãs. Os telecrãs que funcionam como televisão, como máquina de propaganda e também como instrumento de vigilância. Porque nesses telecrãs, a chamada polícia do pensamento consegue vigiar não só os passos que as pessoas dão, mas também as suas expressões faciais, aquilo que elas estão a sentir e a fazer no caso delas transparecerem isso na sua expressão corporal. Vigia as pessoas no trabalho, vigia as pessoas em casa e só existem poucos espaços, tais como a cama, a retrete, onde as pessoas não estão a ser controladas pelos chamados telecrãs. O idioma que se fala é a nova língua, um idioma desenvolvido a partir de expressões da língua inglesa e também misturados com língua latina. E a nova língua é feita por palavras simplificadas e misturadas a partir desses dois idiomas, o idioma base, inglês, e na tradução do português são as palavras portuguesas misturadas com as palavras latinas. E até mesmo o idioma é para ser o mais simples possível, com menos nuances possível, com o mínimo de expressão e de emoção possível, reduzido totalmente só à funcionalidade e deixando de fora quaisquer características
humanas e que indiquem as culturas que vinham antes, as origens etimológicas, culturais e tudo isso que faz parte de um idioma. O partido é o partido, não tem outra designação, mas a política que rege esse partido é chamada de Socing. Socing, que tem assim um leve cheiro a socialismo / comunismo. Vemos aqui umas paralelas que nos lembram muito do comunismo de Stalin, do stalinismo, porque stalinismo é uma coisa à parte. Não dá para dizer que isto é puramente o comunismo. Portanto, vemos aqui cheiros de stalinismo e esses cheiros do stalinismo nós também vemos na figura do chefe do partido, que é o chamado Grande Irmão. Grande Irmão, lembra-nos alguma coisa? Eu acho que sim, porque não existe aquele tal reality show muito famoso que nós conhecemos como Big Brother? Big Brother is watching you. É uma expressão que também aparece muito no nosso livro, porque a pessoa que vai saber tudo o que os telecrãs detectam é justamente este grande irmão, o chefe do partido. O chefe do partido que, na descrição que há do seu rosto, que está por todo lado, nas fotografias, nos placares, que andam colados por todos os cantos, há um rosto com um bigode farfalhudo, um rosto marcante e expressivo, com uns olhos muito penetrantes. Um rosto que nos vai lembrar alguém. E mais não digo, porque vós certamente sabeis de quem é que eu possa estar a falar, mas isto são impressões minhas e que também podemos ver no início, na introdução ao livro 1984. Contudo, são realmente só insinuações, mas que não vêm com total clareza. Então, o partido é regido então pelo sistema político Socing, que é um sistema absolutamente repressivo de as pessoas trabalharem, as pessoas deixarem de fora quaisquer questões de intimidade, amizade, amor, porque sim, as pessoas casam para se reproduzir, existem casamentos, mas a finalidade dos casamentos é realmente a reprodução, para que possa haver filhos. Não é vista com bons olhos e até é considerada como proibida a intimidade emocional, os relacionamentos humanos com intimidade emocional. Temos também toda uma sociedade que vive em função do grande irmão. Os telecrãs por todo o lado alastram propaganda nacionalista de guerras com 2 reinos, essencialmente, que aparecem aqui, que são a Eurásia e a Lestrásia. São os reinos, os países, com que a Oceânia se encontra em conflito de forma alternada. Ora estão em guerra com a Eurásia, ora estão em guerra com a Lestrásia. E o nosso herói da história, o Winston, ele trabalha num dos ministérios, porque aqui temos vários ministérios deste partido. Temos o Ministério da Verdade, temos o Ministério do Amor e temos o Ministério da Riqueza. O Ministério da Verdade é aquele que diz às pessoas o que é realmente verdade. E a função do Winston é reescrever o passado. A função dele é modificar, falsificar, neste caso, artigos de jornais atuais e antigos, para que as narrativas sejam mudadas de forma que agrade o grande irmão e o partido. Há pessoas que, por realmente saírem da linha, por prevaricarem contra as leis do partido, são aquilo que se chama no livro vaporizadas. Ou seja, são erradicadas e a sua memória é extinta. E vai-se fazer com que todos os registros da existência e da passagem pelo mundo dessas pessoas desapareçam. Daí o vaporizado. Porque tudo o que seja legado dessas pessoas vai ser apagado. Tudo o que essas pessoas deixaram escrito ou feito vai ser declarado nulo. E as narrativas
conforme eu já disse, que, por exemplo, existem as guerras alternadas com os países ou os reinos da Eurásia e da Lestrásia. De acordo com a mudança de conflito, também vai mudar a narrativa sobre o que aconteceu lá atrás. Ora, vai-se dizer que o grande irmão venceu com as suas tropas e com as suas fortalezas flutuantes e com os seus aviões os inimigos da Lestrásia. Ora, se vai contar daí a uns anos justamente o contrário, e vai-se inverter a narrativa de acordo com os interesses do grande irmão e do partido. E é isto que o nosso herói da história faz. Ele tem a missão de usar um chamado fala-escreve, que é um aparelho onde ele vai falar e depois a notícia sai escrita, e ele tem como profissão modificar as narrativas de jornais e de notícias de acordo com os interesses do partido. E ele vive solitário, não é? Ele quase não tem amigos, ou não tem realmente amigos, porque lá está, a polícia do pensamento vai acabar por saber tudo e as pessoas muitas vezes já nem sabem muito bem o que é real e o que é imaginário. Onde é que elas estão realmente a ser controladas, onde é que não. E se todas aquelas narrativas que saem são reais ou não. Até o próprio Winston vai muitas vezes duvidar. E, inicialmente, no início do livro, ele está muito preocupado, muito triste e muito atormentado pela consciência do que está a passar no seu país e na sua vida. Ele observa com muita apreensão, com muito medo e também com muita raiva tudo aquilo que está a acontecer e o que ele está a fazer. Ele não concorda com nada daquilo. E ele teme perder a consciência. Ele tem medo e ele expressa esse medo através de pequeninas rebeldias que ele faz, e uma delas é justamente comprar e escrever um diário, que ele sabe que um dia vai ser lido por alguém que vai denunciar o que ele escreveu. Mas esse diário é como uma decisão rebelde dele de escrever a verdade, de escrever como é realmente o presente e aquilo que ele sente. Os dias de trabalho são salpicados por atos como, por exemplo, os 3 minutos de ódio, onde um inimigo do partido, um sujeito conhecido como Emanuel Goldstein, já sabem porque é que eu estou a sorrir, não é? Emanuel Goldstein funda uma fraternidade que se opõe clandestinamente, que foge da Oceânia e que se opõe ao grande irmão e ao partido. E diariamente aparecem discursos dessa pessoa distorcidos, com uma voz horrível, transmitida berrantemente pelos telecrãs. Para quê? Para provocar ódio nas pessoas, para que elas entrem num êxtase de fúria, de ódio, de desejos de vingança, e depois, claro, a seguir a toda essa orgia de ódio, aparece o rosto e a figura e os discursos do grande irmão, para que as pessoas o vejam como o seu salvador dessa devassa que está para vir para aí, investigada por essa fraternidade e pelo Emanuel Goldstein. Então, estas dinâmicas assustam muito o nosso Winston e ele teme muito que a sua memória também se altere, tal como tudo aquilo que ele vai ter que escrever e alterar para o passado. Existe lá no seu ministério... e depois eu estava-vos a dizer também que o Ministério da Verdade é o local onde realmente trabalha o Winston. Depois temos o Ministério do Amor, que é responsável pelos castigos, ou seja, é para aí que vão os prevaricadores, é para aí que vão as pessoas que se quer realmente reeducar, alinhadas com o partido. É o sítio responsável pelo cumprimento da lei e pelas punições e por aí vai. Depois também temos o Ministério da Riqueza, que controla
justamente a parte económica do regime e do país. São estes os 3 ministérios que funcionam. Lá no Ministério da Verdade, onde trabalha o nosso Winston, existem vários departamentos e num deles trabalha uma jovem que ele inicialmente pensa ser uma inimiga, porque ela o segue, porque ela lhe dá sinais, porque ela às vezes encontra formas fora do trabalho de passar por ele. E ele, obviamente, temendo toda esta maquinaria de vigilância, inicialmente pensa que se trata de alguém que o está a vigiar, de alguém que o quer espiar, que eventualmente até possa ser uma agente da polícia do pensamento. Vai-se mais tarde constatar que não é o caso, porque um dia no Ministério, no momento em que ambos estavam a dirigir às casas de banho, ela faz-lhe chegar, de uma forma turbulenta para não criar suspeita nas câmaras dos teleecrãs, ela faz-lhe chegar um bilhete onde ela escreve que o ama. E então os dois começam uma tentativa de construir uma relação amorosa clandestina, porque o Winston também se sente atraído pela jovem. É uma jovem, uma pessoa mais jovem que ele, bastante, mas que o atrai não só pelo seu aspecto, mas também pela sua coragem e forma como ela consegue ser muito determinada e assumir o comando em situações críticas. Uma pessoa corajosa, determinada, que também não está de acordo com tudo aquilo que está a passar. E durante algum tempo eles realmente conseguem ter um relacionamento underground, ou seja, clandestino, às escondidas, com muitas aventuras para conseguirem encontrar-se fora do alcance das câmaras de vigilância. Mas realmente vemos que nada vai conseguir realmente escapar, porque os denunciantes andam por toda a parte, os espias andam realmente por toda a parte, até onde não se acredita ou suspeita que possam andar, e até as crianças da vizinhança são educadas desde muito jovens para justamente denunciar. E as crianças são retratadas como pessoas que frequentemente vão entregar os próprios pais, os próprios familiares, quando acham que há qualquer coisa que sai da linha à polícia do pensamento. E então a relação clandestina é descoberta e o Winston é levado ao Ministério do Amor, onde ele já sabia que aconteciam coisas muito estranhas, porque no âmbito do seu trabalho, para além dele saber das vaporizações, obviamente, ele também sabia que às vezes acontecia que uma pessoa desaparecia durante um ano, e depois havia uns julgamentos muito mediáticos, uns processos judiciais em tribunal que eram muito mediáticos, e as pessoas desaparecidas, que durante um ano estavam realmente fora da vista de toda a gente, voltavam misteriosamente a aparecer e elas incriminavam várias pessoas, entre as quais, obviamente, quem estava a ser julgado nesses processos. E a seguir a essa aparição, onde elas davam testemunho, elas realmente desapareciam novamente. Então, sabendo disso, ele sabia também, ou temia, o que é que estava para acontecer com ele. E efetivamente o que aconteceu, o que vai acontecer com ele é um processo de reeducação, ou daquilo que eles chamam de reeducação, que passa pela tortura e que passa por lavar o cérebro com técnicas de persuasão pela força, de forma que a pessoa aniquile a sua individualidade e, de preferência, também os seus sentimentos humanos, a sua vivência humana. E, de facto, durante este processo ocorre uma transformação com o Winston. Ele vai acabar por perder muita coisa, até mesmo o amor e o sentimento que ele estava a desenvolver pela Júlia, a nossa jovem protagonista também, e vai começar a amar, a focar o seu amor no grande irmão.
Então, nós conseguimos observar que, através destas reeducações, uma humanidade, uma individualidade que estava ali, ativa e presente, se vai começar a perder. E, portanto, a grande reflexão, ou as grandes reflexões que este livro levanta, constituem o que é preciso acontecer para que uma pessoa se aniquile, deixa de ser humana, deixa de ser um indivíduo, e o que é que nós podemos fazer também para que isso seja evitado? Onde é que nós podemos nos proteger? O que é que nós realmente conseguimos preservar e, eu não diria esconder, mas sim, passa um bocado por esconder aspectos da nossa vida, da nossa humanidade, que, de modo a que ninguém possa interferir com eles. E depois, mais intrigante ainda, como é que nós podemos, ao mesmo tempo, ser autênticos e esconder, ou preservar, ou proteger, ou resguardar estes aspectos, justamente, que ninguém sabe e, portanto, se ninguém sabe, ninguém vai controlar, ninguém vai poder controlar. Os paralelismos que eu vejo face à nossa atualidade têm muito a ver com justamente esta situação das vigilâncias, porque nós estamos, neste momento, numa era em que aparentemente há muitíssima liberdade, há uma enorme liberdade, há uma chuva de informação, uma verdadeira avalanche de informações que nos vem através dos meios digitais, dos mídias, das situações não oficiais de notícias, da liberdade que há em colocar todo o tipo de notícias e informações em circulação. E que, por outro lado, justamente por ser tão livre, também nos pode induzir em, entre aspas, cair em situações manipulativas, que nós estamos a receber essa informação como verdadeira, mas que não estamos a ver o todo e temos que nos conscientizar e escolher os factos através de muita pesquisa para nós compreendermos se aquilo que estamos a receber e, entre aspas, a comer, ou seja, a consumir, corresponde realmente à verdade. Depois temos também as redes sociais que nos permitem conhecer muita gente, saber muita coisa, adquirir muito conhecimento verdadeiro e às vezes não tanto, mas também que nos submetem a uma certa vigilância. E não há como muitas vezes escapar a essa vigilância. Nós temos por todo lado, quando navegamos, políticas de privacidade e de tratamento de dados para analisar e aceitar, que eu confesso, muitas vezes eu não tenho paciência para analisar, embora existam sim essas possibilidades, né? Analise, veja a nossa política de tratamento de dados, mas muitas vezes nós queremos navegar, temos um objetivo, temos uma situação a cumprir, um trabalho a fazer, e realmente queremos navegar, queremos saltar para o conteúdo, não analisamos essa política de dados e às vezes até quando o fazemos, nós estamos a perceber às vezes todas as nuances e acabamos por aceitar e acabamos muitas vezes por entrar em mecanismos de vigilância que, se alguém quiser, vai conseguir realmente fazer muita vigilância nossa. E qual? Ou seja, até que ponto é que nós realmente estamos a ser vigiados, até que ponto não. Portanto, tudo isto dá uma sensação, às vezes, de The Big Brother is watching you. E saem reality shows também desse género, em que as pessoas realmente se sujeitam a estar numa casa onde estão 24 horas por dia a ser vigiadas por câmaras e fazem isso em troco de dinheiro. Portanto, levanta aqui estas reflexões. Como é que nós podemos, entre aspas, preservar-nos, defendermos, defender a nossa liberdade interna? Como é que nós podemos ser autênticos sem colocar toda a nossa liberdade interna em risco por via da exposição? Como é que nós estamos a receber toda a informação que nós recebemos? Será que nós também
estamos sujeitos a 2 minutos de ódio, ou 5, ou 10 por dia. Como é que nós lidamos com tudo isso? São as questões que isto levanta para mim e que fazem este livro realmente valer a pena hoje, valeu a pena durante muitos anos e nunca vai perder atualidade. E agora realmente eu quero introduzir a Bia nesta literatura com alma para ela comentar o que é que isto a faz sentir e pensar, o que é que ela quer eventualmente nos trazer da sua perspectiva, se quer fazer alguma pergunta concreta sobre o livro. Oi, Bia. Oi, gente, eu fiz algumas anotações aqui durante a fala da Cris e eu não sei nem por onde começar, porque eu acho que as minhas perguntas, aliás, os meus pontos vão levar a outras situações que a Cris vai querer comentar. Então, eu vou falando e aí eu vou dando algumas pausas entre os tópicos para que você intervenha se você quiser, tá? Uhum. Primeiro ponto é em relação à questão das fake news, né? Da quantidade de informações que nós temos disponível. E me preocupa realmente a circulação de notícias falsas, e agora principalmente na época da IA, né? Em que as pessoas realmente criam os fatos, aí você coloca ali a voz da pessoa, o corpo da pessoa fazendo uma ação que ela não fez, dizendo uma coisa que ela não disse, né? Mas também me preocupa os chamados verificadores de fatos, né? Verificadores de notícias. Porque, muitas vezes, a gente pensa que eles são neutros, né? Que eles estão realmente cumprindo um trabalho social, uma coisa importante. Mas a gente sabe que são formados também por seres humanos. Então, é uma coisa que me vem, assim, intrigando muito. Até que ponto a gente pode confiar nos verificadores de fatos também? Porque eles também têm seus interesses em jogo, né? Então, é bem complicado isso, né? Muitas vezes as pessoas colocam isso num pedestal e eu acho que não é bem por aí. O que você acha? Eu acho que é muito crítico realmente, porque sim, eu não duvido que haja pessoas e equipas que fazem isto com o objetivo de ser o mais neutros possível, de realmente prestar um serviço social de informação ampla que envolva vários lados da mesma situação, que nos ponha a analisar a nós mesmos, dando-nos conhecimento dos factos. Mas não é fácil, porque, obviamente, ser humano tem sempre opinião e tem sempre interesses. Portanto, o que eu muitas vezes penso e sinto é que desconfio de verificadores de factos que não nos ponham a nós a pensar. Ou seja, que nos apresentem uma informação num tabuleirinho e digam, pronto, isto é que é a verdade. Porque lá está, aí eu não sou convidada a eu fazer uma análise, eu sou mais uma vez convidada a tipo comer aquilo que me apresentam. Então dizem-me assim, olha, o menu não é este, o menu correto é este aqui. Mas isso pode ser perigoso, porque lá está, o que é que me garante a mim que essa informação que vem da verificação está a ser o mais neutra possível, e está a ser imparcial, e está a ser objetiva, e está a ser isenta de também ela me querer manipular. Eu acho que a melhor coisa realmente é alguém que te põe a pensar e te diz assim, olha, existe esta situação aqui assim, assim, aconteceram coisas assim, assim, vista, agora vê tu, o que é que tu achas? Né? Analisa as partes, analisa os dois lados, analisa os vários aspectos e chega à tua conclusão. Porque se não nos põe a pensar e a analisar, e até nós, lá está, somos sujeitos a ter sempre alguma parcialidade, mas é muito importante que esteja aqui presente o exercício do pensar e do analisar, que no nosso livro era completamente apagado, as pessoas não eram, aliás, eram mesmo desencorajadas a pensar, era só para aceitar aquilo que o partido lhes servia, se as pessoas pensassem, eram os chamados crime pensantes, ou seja, pensar era crime. Pois é, eu gosto sempre de analisar os dois lados, né? Eu nem vou muito aos verificadores muitas vezes, eu gosto de... E eu verifico ali se aquele lado, por exemplo,
que defende, né, que é apoiador, por exemplo, na questão política, né? O lado apoiador está criticando de alguma forma, mesmo que velada, né? Então significa que aquilo ali realmente tem alguma verdade, né? E se o lado que critica e existe um elogio, né, do lado que defende, e aquele lado que critica também não consegue disfarçar, então ali eu já coloco, e o resto eu gosto de deixar muito no stand-by. Exatamente. E aí, na nossa própria análise. E aí, até porque eu acho assim, que a gente precisa sim estar informado, a gente precisa sim tomar posição em algumas coisas, mas às vezes a gente precisa focar também, né? Porque não adianta a gente querer resolver o mundo, porque a gente não vai conseguir, né? Às vezes tudo que eu queria era poder chegar no... Desculpa que eu espero que o YouTube não derrube o vídeo por causa disso. Não, vou falar de uma forma mais branda. Lá está. Olha, às vezes tudo que a gente queria era que a política, assim, começasse totalmente do zero no Brasil. Exato. Mas isso não vai acontecer. Então, fica no plano da idealização. Eu não posso mudar isso. O que eu posso fazer com a situação perfeita, deliciosa que eu tenho agora? O que eu posso fazer diante disso, né? Exatamente. E não adoecer também diante do processo, né? Porque às vezes não a gente recebe Isso mesmo. Não adoecer no processo. Atravessar o processo com a nossa capacidade de, não só de discernimento, mas também de alquimia. Lá está. Como é que eu posso transformar esta situação de forma a que eu possa atravessá-la e não perder pelo caminho a minha saúde multidimensional? E aí, entrando nisso, né, eu pensei também sobre a questão de que você falou sobre ser autêntico e ao mesmo tempo se esconder, né? Eu acho que tem a ver com o desenvolvimento de uma inteligência realmente emocional, de você medir muito bem ali as palavras. Eu conheço pessoas que são muito eloquentes, que têm uma retórica muito impressionante, assim, que conseguem passar o seu ponto de vista, mas deixam o outro lado em dúvida, né? Deixam margem para que... Só um instante. Sim, tá bem. Então vá. Estou aqui a gravar aquilo de ontem. Vá, então. Beijoquinho, até já. Tchau. Força. Então, essas pessoas deixam margem para que elas não sejam propriamente acusadas de alguma coisa, né? E eu acho que essa questão do poder que a linguagem possui é algo que é muito importante para a gente aprender nesse momento. A gente valorizar... Extremamente. O poder da linguagem é enorme. É muito, muito maior do que nós podemos imaginar. Quer para nós próprios, no âmbito da neurociência, da neurolinguística, ou seja, naquilo que nós podemos fazer com nós mesmos, com o nosso cérebro, com as nossas dimensões, e também como nós chegamos aos outros, como nós nos expressamos, sendo coerentes, deixando no outro, por um lado, sim, a nossa impressão do que é que nós queremos transmitir, mas também a dúvida saudável, não é? A dúvida no sentido de, pensa tu também, ou seja, não és obrigado a concordar comigo, não é, o meu objetivo não é pôr-te checkmate, o meu objetivo é tu colocar-te também em modo pensamento, em modo discernimento, em modo inteligência emocional, espiritual e intelectual juntas, para, por um lado, discernir, por outro lado, sentir, e por outro lado, dar sentido, que é onde entra a inteligência espiritual, atribuir um sentido àquilo que estás a ouvir, que estamos a comunicar ou que estás a receber. Pois é, e aí isso que você fala sobre o sentido é um outro ponto que eu anotei, né? Porque muitas vezes a gente quer se proteger para não ser vigiado, para não ser punido, né? Como no caso aí do Ministério do Amor, ou Amor Delicioso. Enfim. Mesmo. Ai, meu Deus, eu não consigo parar de pensar em referências brasileiras, mas enfim. Voltemos à vaca fria. E aí, o que acontece, né? Quando a gente entra na questão do sentido, a gente tem ali, segundo o que a Cris já falou várias vezes, né, do Viktor Frankl,
sobre você buscar o sentido em meio a situações difíceis, né? E a partir disso o desenvolvimento da força interior. E aí eu volto, tipo, a gente tá numa era muito informatizada, muito globalizada e tudo mais, mas eu volto, tipo, milhares de anos atrás, quando a gente já tinha, por exemplo, eu sou católica, né? E aí a gente tinha os mártires, né? Eles deram a vida por aquilo que acreditavam. Eles foram autênticos porque sabiam o que de fato importava para eles, né? Então eu acho que muitas vezes a gente é convidado por essas situações a discernir o que é que de fato importa, né? O que é que eu quero conquistar no final de tudo. Tal e qual. Ou seja, realmente este poder espiritual da nossa inteligência de realmente vamos atribuir um sentido, e isto pode nos levar a muita coisa, realmente pode nos levar a viver, ou pode nos até levar a abdicar da vida terrena conscientemente, sabendo, não no sentido de pá, olha, vou-me deixar matar ou vou-me matar por esta causa, mas sim, pá, se calhar isto transcende-me, se calhar há aqui algo maior do que eu, pelo qual a minha vida está a ser, a minha vida está ao serviço dessa situação, porque tal como a Bia refere dos mártires, também temos o Luther King, que às vezes dizia, existem muitas coisas, poucas coisas pelas quais vale a pena viver, mas existem muitas pelas quais vale a pena morrer. No sentido que não é para nós tratarmos a nossa vida com leviandade, porque ela é um dom divino, é um dom precioso, é um dom de capacidade e oportunidade para a gente fazer muita coisa boa, mas também é algo que está ao serviço, que nós não vivemos só para nós mesmos, não vivemos só para a nossa própria realização. E se nós conscientemente colocamos esta vida ao serviço, estamos também a atribuir sentido e estamos a dizer, epá, eu não estou a dizer assim, eu defendo, eu sou kamikaze, mas estamos a dizer, eu faço o que for preciso. Eu faço aquilo que eu puder, eu faço o que for preciso, e se isto me transcender, eu entrego, eu coloco ao serviço. Sim. E aí a gente vem aos dois últimos pontos, já pegando também o gancho da sua frase, né, da sua fala, melhor dizendo, que é, a partir desse momento a gente para de buscar o Salvador, né, porque pelo que deu a entender ali, eles tinham duas situações ruins, né, o Goldstein e o Grande Irmão. E então eles escolhiam o Grande Irmão porque eles buscavam um Salvador. E então a gente passa a ter integridade, de fato, né. E uma outra coisa que eu queria também falar era sobre a questão da massa de manobra, né? Porque eles eram convidados a pensar de uma forma coletiva, de uma forma unificada. Eles eram convidados, não, forçados, né? E muitas vezes a gente tem isso, assim, só que de uma forma bem mais sutil, hoje com muito mais trabalho de linguagem, né? Exatamente. E é importante a gente ter, sim, um contato com o outro, a gente se identificar com grupos, a gente debater, é importante a gente se inserir no mundo em que a gente vive. Só que a gente precisa também ter um trabalho interior, um trabalho de reflexão, um trabalho que reside numa tensão entre eu e o outro, e não um aniquilamento, né? Tal e qual. É muito, muito importante este ponto. Muito mesmo. Porque até que ponto é que é valiosíssimo, e eu sou a primeira, eu sou uma pessoa muito gregária e congregadora. Eu gosto de comunidades, eu gosto de viver e servir e criar comunidades. Comunidades para pensantemente, conjuntamente, trabalhar em questões, porque eu acredito na massa crítica que acontece através de várias pessoas que têm uma forma comum de sentir, de pensar, de fazer o mundo, de desejar. Contudo, estas comunidades é muito importante que, embora haja sim pontos em comum, que nos congregam, mas estas comunidades são compostas por seres individuais, que não podemos nem devemos aniquilar como seres individuais, porque justamente a individualidade, a unicidade de cada ser
é que vai construir a força que uma comunidade pode ter, porque cada ser tem uma singularidade, uma forma de ser e de viver única, insubstituível, incopiável. Isto nós não vemos fisicamente através das impressões digitais e essas coisas que ninguém tem igual a ti, mas nós temos muita coisa na nossa identidade de alma que é muito nossa, que só nós é que temos. E congregar estes indivíduos, respeitando a sua individualidade, a sua liberdade de pensamento, inclusivamente a sua liberdade de desagregar ou de discordar, porque por vezes esta unidade ou a comunidade cresce através justamente da diferença. Quando alguém diz, não, eu não concordo com isto, eu tenho uma ideia diferente, então eu vou-vos mostrar esta ideia diferente, eu vou-vos transmitir a minha forma de pensar diferente, e depois nós juntos podemos dizer assim, é verdade, nunca tinha pensado nisto, então podemos ou não assumir algo, adotar algo, implementar, encontrar um consenso, divergir. Tem que haver a liberdade de divergir. Tem que haver a liberdade de se expressar individualmente e de ter momentos onde a comunidade não interfere, obviamente, porque nós prosperamos em comunidade, mas nunca em sufocar da individualidade. Só seres inteiros individuais podem construir juntos uma unidade. Isto vale para comunidades, vale para os casamentos, para as uniões românticas, para as amizades, para a família. Portanto, muitos membros, um corpo, como diriam as pessoas da Igreja Católica, muitos membros, um corpo, mas muitos membros mesmo. Cada um tem uma função diferente. É isso, por mim, eram as perguntas que eu tinha, os comentários que eu tinha a fazer, e se eu puder fazer o meu encerramento, gostaria de agradecer a todos que escutaram a gente até agora, e pedir aí vocês que se inscrevam no canal da Cris, compartilhem, deixem o like, comentem o que vocês acharam. Já leram 1984? Ficaram interessados em ler? Como é que foi a experiência? Como é que é a experiência de vocês com esse livro? Contem pra gente. Verdade, eu também. Desculpa, Bia. Tudo bem. Ativem as notificações, para não perder os próximos conteúdos. E é isso. Pode falar. E é isso. Eu quero agradecer à Bia, porque os seus comentários, como sempre, foram extremamente agregadores, muito bons. Mais um levantamento de algumas reflexões que são muito preciosas. E também eu me junto à Bia, encerrando por hoje, despedindo-me até à próxima oportunidade e reforçando que estamos aqui para vos ler, para vos ouvir. Comentem-nos como é que foi para vocês a vossa experiência com o livro, se ficaram interessados em ler, se já leram. Partilhem as vossas impressões também, os vossos comentários, e muito grata. Estamos muito gratas pela vossa presença, pela vossa audiência, pelo vosso visionamento do canal. E é isso, compartilhem, faço minhas as palavras da Bia. Ajudem-nos a crescer, se isso for da vossa livre e espontânea vontade. Um grande abraço da minha parte. Gratidão, Bia. Obrigada, Cris. Abraço, gente. Obrigada para toda a comunidade e encontramos-nos em dezembro para mais um livro de literatura com alma.